Boa noite. Se coloque de pé. Vamos juntos adorar, derramar o nosso coração na presença do Rei. O leão da tribo de Judá está aqui. Adore-o de todo o coração, com toda a intensidade do seu ser. Amém? Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
com toda a nossa vida. Te amamos, Jesus. Oh, oh. Diga a Ele o quanto você o ama. O teu nome é grande, poderoso, exaltado. É o teu nome, Jesus. É o teu nome, Jesus. E nós nos submetemos à tua vontade. E nós nos submetemos aos teus planos para nós, Jesus. Tens o controle do mundo em tuas mãos. Ele não perdeu o controle de nada. Tudo está em suas mãos. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe sobre o amanhã, sobre hoje. Deus sempre presente, que cuida de nós. Ele cuida de você. Ele cuida da sua casa, da sua família. E Ele virá te buscar. Oh, aleluia. E Ele virá, oh, e Ele virá, oh, e Ele virá, oh, o leão da tribo de Judá. E Ele virá, oh, e Ele virá, oh, e Ele virá, oh, o leão da tribo de Judá. E Ele virá, oh, e Ele virá, oh, e Ele virá. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Diga isso. Que ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade de que ruja Jesus. o leão cativo. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Majestoso tu és, majestoso tu és, Jesus. Nós te exaltamos. Aleluia. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória para todos sempre. Amém. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua vida. Amém, queridos. Que bom estarmos juntos. Quero encorajar você a declarar que essa paz também derrame sobre a vida do seu irmão que está ao seu lado. Declare ela, paz do Senhor sobre a tua vida. Que bom que você está aqui. A paz do Senhor, queridos. Que coisa linda nós vivermos esta paz e compartilhar juntos como igreja, né, queridos? Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Pode tomar seu assento, por favor. Damos boas-vindas a quem está conosco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo a essa comunidade, a essa casa de oração. Aos que estão conosco por meio dessa transmissão, que Deus abençoe a sua vida. Que bom, irmãos, louvarmos ao Senhor nessa terça-feira, noite da esperança, um tempo maravilhoso que temos para adorar juntos ao Senhor Jesus. Quero, irmãos, começar aqui um convite para os homens abençoados, homens corajosos. Cadê vocês, meus queridos? Ei, preciosidades, olha quanto homens corajosos e abençoados que estarão aqui quinta-feira juntos para adorarmos ao Senhor, para intercedermos pela nossa família, clamarmos ao Senhor. Será um tempo muito abençoado. Nessa próxima quinta-feira, às 20 horas, quero encorajar você a vir e trazer mais um. Seja você a pé, de bicicleta, traga na garupa, se for de moto, traga da carona, de alguma forma, traga alguém. Ore por ele e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, uma noite muito especial, onde nós iremos juntos compartilhar, adorar ao Senhor e também um tempo de comunhão. Na quinta-feira seguinte acontecerá Fruto Maduro, a reunião tão especial, o encontro tão especial
que nós temos a alegria de estar junto ali, servindo. Você acha que eu não me infiltro ali e fico lá junto? Com certeza, eu chego ali e para compartilhar, ajudar, e a gente sai de lá muito abençoado. É uma equipe que serve com amor, e como é bom este ministério da nossa igreja, irmãos, essa rede que tem feito a diferença como as demais fazem na vida de todos os outros irmãos. E lembrando, nessa quinta-feira que vem, dia 7, tá? Às 14 horas, fruto maduro, para o vovô, a vovó, para você que tem já 60 anos, melhor idade, convidamos você para estar participando dessa tarde, será um tempo muito abençoado. Agora, este recado é para os pais, você que tem os seus filhos abaixo de 10 anos, que não são membros ainda, que não foram batizados, eis uma grande oportunidade. Dia 31 de julho, nós teremos uma grande celebração ao Senhor de batismos, será um tempo muito maravilhoso, especial para a igreja, e queremos proporcionar a vocês essa oportunidade para batizar também os seus filhos. Para isso, basta você fazer a inscrição na secretaria, deixando o seu nome, o nome dos seus filhos, que nós iremos entrar em contato para estar instruindo como nós iremos fazer, tá bom? Bom, queridos, nós vamos continuar louvando ao Senhor e adorando a Ele, e eu quero encorajar você nessa hora, mais uma vez, a se colocar de pé, que nós iremos continuar exaltando ao Senhor, isso agora através com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você que veio preparado, que deseja nessa noite devolver o seu dízimo, sua oferta, faça isso com carinho, faça isso com gratidão. Você tem testemunhado comigo que tudo nessa igreja, nessa comunidade, nós fazemos em amor, e fazemos tudo para a glória do Senhor, com excelência. Agora mesmo as crianças estão ali sendo ministradas, o Arraial Kids está acontecendo, uma forma muito linda, como aconteceu sábado com os jovens e os adolescentes, de uma forma tão linda. Eu confesso para vocês, irmãos, eu vim até preparado sábado para comprar alguma coisa para as crianças. Eu imaginei assim, vai ter um monte de coisa lá que estão fazendo, eu já tenho que preparar, porque as minhas duas bencinhas já se infiltraram no meio e estavam lá junto. Pensei, pronto, eu vou ter que comprar as coisas para eles, né? Cheguei lá, para minha surpresa, era tudo de bênção, irmãos, tudo de graça. Graça não foi investimento da igreja. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos, isso faz a diferença. Como não contribuir, como não ser generoso, a saber que nós estamos, na verdade, semeando até mesmo na próxima geração. Estamos já semeando e nossos filhos já estão colhendo, irmãos. Olha que maravilhas. E tantos outros lugares, certamente, nós iremos proclamar o reino de Deus, abençoando. Que o Senhor continue abençoando mais e mais a sua vida, para que você seja um abençoador do reino nessa cidade. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero encorajar você nesta hora. Nós iremos louvar ao Senhor. Você que é visitante, por favor, não fique constrangido. Essa é uma prática que nós fazemos, mas se você deseja participar, eis uma oportunidade, tá bom? Você pode fazer isso da forma que você desejar, mas o importante é você estar aqui conosco para juntos adorar ao Senhor Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor, queridos. Devo pensar
isso que a nossa alma não se abate diante das dificuldades, não porque nós somos fortes, mas porque o nosso dono é o Todo-Poderoso, aquele que tem o domínio de todas as coisas. Então aquiete a sua alma, confie no Senhor, deposite nele todas as suas preocupações. Oh, porque o fardo é tão leve. O fardo é leve quando você entrega aos pés daquele que tem o domínio do mundo. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Eu quero ouvir, Senhor, a tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Vem aquietar a minha alma, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Ouça a voz do Pai, ouça a voz do Pai. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor.
você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Saiba que você é amado do Pai. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Sim, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Sim, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. O Senhor te levanta. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Me chama perto. Só assim eu não me sinto só. Você nunca estará sozinho. Nunca, nunca, nunca. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Ouça a voz do Pai te dizendo: descansa, filho. Me chama pra perto, Senhor. Me chama pros seus braços. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Vamos orar nessa hora, querido. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, estamos diante da tua presença, entregando o controle de toda a nossa vida em tuas mãos. Que o nosso coração esteja ligado a ti, que todas as nossas decisões estejam ligadas a ti. Oh, um filho que depende do pai nunca se decepciona. Oh, tu és um pai perfeito, um pai amoroso. E a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem e que de nada temos falta, porque o Senhor é por nós. Pai, que o nosso coração seja totalmente voltado à tua presença. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda esse Deus que tem o controle de tudo.
Glória a Deus. Você pode se sentar. Quando entrar na presença do Senhor, seu Deus, não dobre apenas os joelhos, dobre o coração também, dobre o coração também. Quando ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu, guarde no coração também, guarde no coração também. Então batei, batei, e a porta vai se abrir. Buscai, buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Então batei, batei, e a porta vai se abrir. Buscai, buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Quando entrar na presença do Senhor, seu Deus, não dobre apenas os joelhos, dobre o coração também, dobre o coração também. Quando ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu, guarde no coração também, guarde no coração também. Então batei, batei, e a porta vai se abrir. Buscai, buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Então batei, batei, e a porta vai se abrir. Buscai, buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Então batei, batei, e a porta vai se abrir. Buscai, buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Então batei, batei, a porta vai se abrir. Buscai, e você vai encontrar descanso na casa do Pai. Quando entrar na presença do Senhor, seu Deus, não dobre apenas os joelhos, dobre o coração também, dobre o coração também. Quando ouvir a palavra de Deus, não se esqueça do que ouviu, guarde no coração também, guarde no coração também. Glória a Deus. Deus abençoe e continue abençoando esse mistério tão lindo. A palavra declara que o justo se alegrará na dança. E como é bom sermos ministrados com essa canção, um ambiente propício para juntos recebermos a palavra do Senhor neste lugar. Amém, meus queridos? Quero, nessa hora, convidar um pastor muito amado, pastor Genaro, para estar aqui conosco. Pastor Genaro, ele é
IPI de Uraí. Nós tivemos dias atrás juntos uma oportunidade e que alegria de tê-lo conosco. Está junto ali da esposa, de um casal amigos, que daqui a pouco vai estar apresentando eles. E tenho certeza que o Senhor falará tremendamente ao seu coração nessa noite. O pastor Genaro é um instrumento de Deus, uma pessoa fácil de amá-lo, irmãos. Como é bom a gente conhecer pessoas assim, não é? Fácil de amar, e um irmão, um amigo. Nós temos a alegria de, nessa noite, sermos ministrados de uma forma tão especial para a glória do Senhor Jesus. E sendo nas tuas mãos, vamos orar pela vida do pastor Genaro. Senhor, eis aqui o teu servo. Nós cremos que o Senhor já inspirou o coração dele uma palavra nessa noite, uma palavra que há de trazer clareza, há de trazer transformação, um impacto em nossa fé. Senhor, nós abrimos nosso coração para receber o que vem do Senhor. Eis aqui o teu servo, nós oramos, Senhor, ministra poderosamente as nossas vidas, use a vida dele mais e mais, guarde a vida dele, sua família, o rebanho o Senhor confiou a ele. Pai, no nome de Jesus, nós o abençoamos, para que ele seja no Senhor mais do que bem-aventurado nas tuas mãos. Para a honra e glória do teu nome, aqui nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Graça e paz com todos. Quem está feliz, diga glória a Deus. Você está feliz mesmo? Está feliz por estar na casa do Pai? Fica de pé um momento, por favor. Eu vou ser rápido nessa dinâmica agora. Enquanto cantávamos a música, o louvor que aquieta a minha alma, me passou todo um filme na minha cabeça, de onde eu venho e aonde eu estou. É difícil. Ser cristão não é fácil. É difícil. Mas quando nós temos o Espírito Santo, tudo vai dar certo. Sabe, quando você estiver passando por esse momento difícil, lembre-se da cruz. E eu queria nesta noite que você abrisse suas mãos. Eu não posso abrir as duas, que estou com o microfone aqui, mas vou te ajudar. Não abra as mãos assim, também assim não. Você consegue? Eu vou pregar 20 minutos. E os 20 minutos você ficará assim. Você consegue ficar? Você não consegue ficar? Ô pastor. Já cansou? Ficou 3 dias. Ficou uma noite toda. Desse jeito. Porque te amava na cruz do Calvário. Não abaixou os braços, porque Ele pensava em você. Ele pensava que a caminhada iria ser difícil, mas Ele pensava, vai valer a pena. Vai valer a pena. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Vou sentar agora. Eu vou ser rápido nesta noite. Agradeço o pastor Denis e agradeço o pastor Rodrigo por me permitir estar nesta noite aqui com vocês. E a palavra que Deus colocou no meu coração, ela está registrada no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Se você trouxe sua Bíblia, você pode abrir sua Bíblia. E eu queria nesta noite levar você e eu a poder entender uma grande verdade, que não podemos de nenhuma forma nos envergonhar do Evangelho. Não.
E antes de eu prosseguir, como disse o pastor Rodrigo, está comigo minha esposa. Ela é de Rancho Alegre. Nós moramos em Uraí, pastoreamos em Uraí. Conosco está um casal que eles nos acompanharam durante um bom tempo também, estão conosco. E eu conversando com minha sogra que eu viria aqui, ela falou que ela já congregou aqui, ou que ela tem família aqui na igreja de Sertanópolis. E há muito tempo atrás eu passei aqui e eu vi a equipe de louvor ensaiando e eu queria só ver as letras da igreja, tirei uma foto porque eu queria fazer igual lá em Uraí e achei muito bonito. Mas mal sabia que Deus tinha preparado esse dia para estar com vocês. E eu sou muito grato a Deus por isso. Muito grato por essa noite. E eu espero que essa palavra que está registrada no livro de Romanos possa fazer morada no teu coração em nome de Jesus. Ser cristão é um privilégio. Servir a Deus é um privilégio. Adorar a Deus é um privilégio. Estar na casa do Pai é um privilégio. Amar a meu irmão é um privilégio. Antigamente não era assim, mas agora Deus nos proporciona esse momento maravilhoso para estarmos na casa dEle, ler a sua palavra e ver o que Ele tem para nós hoje, nesta noite. Romanos, lendo o texto principal nesta noite, o capítulo 1, versículo 16 e 17, 15, 16, 17. Diz: e assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. E vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que nele crê, primeiro ao judeu e também ao grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. E como está escrito: mas o justo viverá pela fé, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Olhando para as escrituras e hoje estudando um pouco, aonde estudando um pouco, comecei a entender o desafio que o apóstolo Paulo tinha para poder ser pregador em Roma. O apóstolo Paulo, aquele apóstolo que realmente veio e abriu os olhos para o mundo gentio. Porque o povo judeu ainda ele era muito nacionalista, ainda o evangelho era somente para eles. Quando Deus encontra Paulo, e começa a se abrir uma janela para levar esperança aos perdidos, e entre esses perdidos estava você e eu, porque não éramos judeus. Essa justiça de Deus se manifesta através de Cristo Jesus. E Paulo em Roma começa a observar que seria difícil pregar a palavra aí. Roma naquela época era um país muito, mas muito fechado. Roma naquela época era um tempo onde se considerava ela como a toda poderosa. Roma, dos intelectuais, dos sábios, dos eruditos. Roma, ao mesmo tempo, com uma decadência moral, com uma decadência espiritual. E é nesse contexto que Paulo chega a Roma. E eu estava orando ao Senhor e até li um trecho de um escritor que disse que em Roma naquela época também era considerada como uma Sodoma e uma Gomorra, de tanta imoralidade que existia naquela época. É nesse contexto que Paulo, o apóstolo Paulo, começa a levantar a sua voz, e nesse meio ele disse: porque eu não me envergonho do Evangelho. Esse contexto
é parecido ou pior ao contexto que nós vivemos hoje. Ali no seu trabalho, aí na faculdade, aí na sua rua, ali no seu condomínio, aí onde você desenvolve a sua vida cotidiana. Se olharmos para a sociedade, se olharmos para 4 cantos da cidade, não conheço muito bem Sertanópolis, mas eu falarei um pouco da minha cidade, onde eu estou morando. Se eu olhar para a minha cidade, eu começo a perceber algumas coisas que realmente entristecem o coração de Deus. E nesse contexto difícil, lhe tocou a Paulo ser cristão. E além de ser cristão, pregoar a palavra de Deus. Pregoar a palavra de Cristo. Porque a mensagem que Paulo pregava era do Cristo ressurreto. Porque a palavra que o Paulo pregava era a palavra da salvação para todos. O Paulo não carregava um método, o Paulo não carregava alguns estudos que tenham fora da palavra. O Paulo carregava uma mensagem só: é Cristo ressurreto que transforma a vida do ser humano. E prova disso é você, prova disso sou eu. Quando eu olho para mim dentro de mim e ver o que Deus fez, eu reconheço que não tem outro evangelho, não existe outro evangelho que possa trazer transformação, não só para o cidadão, sino para a família e consequentemente para a sociedade. O que nós temos visto ultimamente e que o evangelho está sendo envergonhado. E como líderes, muitas vezes ficamos tristes de ver tanta teologia e tanta palavra fora do contexto e sem fundamento e sem argumento segundo a palavra. Ali surgiram hoje, nesta época que nós surgiram os coach, não sei se falar a palavra certa que eu estou falando, mas aqueles que vão te dar uma palavra de ânimo, uma palavra a massagear teu ego. E muitas vezes não tem um fundamento bíblico da palavra do Senhor. Esse evangelho que estou falando aqui é o evangelho que transformou a mesma vida desse homem chamado Paulo. Esse evangelho que rompe qualquer barreira. Esse evangelho que transforma a pessoa. É esse evangelho que nós estamos falando hoje. É esse. Você tem que ter, amado irmão, você tem que ter o privilégio, o orgulho, digamos, entre aspas, de ser um cristão. Onde você esteja, onde Deus te colocar, você tem que ser a luz de Cristo, a sal da terra, proclamar que Ele vive e Ele deve ser glorificado. Mas muitas vezes nos escondemos tras nossas derrotas às vezes, ou nossas frustrações. Juntamente com Paulo, eu ergueria a minha voz, e nesse contexto que eu estou vivendo aqui no Brasil, eu posso dizer: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não tenho vergonha de ser cristão. Eu não tenho vergonha de proclamar a Cristo. Porque onde Deus me colocar, onde ver uma vida que está precisando de Deus, eu falarei do amor de Deus. O evangelho é esse.
O evangelho é esse que transforma, que diz a palavra do Senhor, que há gozo nos céus, que há festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Que alegria quando alguém vai aos pés de Cristo e reconhece seu estado, e pede perdão, e passa a ser a família de Deus. Como é maravilhoso! Certa feita, Jesus disse para os seus discípulos: olha, alegrem-se. Não porque vocês expulsaram os demônios, alegrem-se porque o nome dele está escrito no livro da vida. E você, seu nome está escrito no livro da vida. Disso eu tenho certeza, isso ninguém apaga. Eu tenho certeza que meu nome está escrito no livro da vida. Evangelho é esse. Que evangelho nós estamos vivendo? Por onde nós estamos caminhando? Quem é a nossa inspiração? Aonde nós estamos lendo? E esse evangelho, que é poder de Deus, que ele repouse no teu coração hoje e sempre. Sabe por quê? Porque em qualquer momento Deus vai usar a tua vida. Em qualquer momento Deus quer usar a sua vida. E na sua mão Deus colocou esse poder e essa autoridade para que você e eu possamos usar. E os outros venham em você a Cristo Jesus. A Cristo. Como diria esse mesmo apóstolo Paulo nos Gálatas: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O evangelho vive em mim. O ressurreto vive em mim. Já não vivo eu, meu ego, minha vontade já foi. Agora Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Cristo. Cada vez que você vem à casa de Deus e sair por essa porta, você tem que bater no peito e dizer: glória a Deus, hoje eu estive na casa do Pai. A minha semana está nas mãos do Pai. Eu comecei a acreditar no poder de Deus. Porque não viemos à casa do Pai por obrigação. Porque a gente não vem à casa do Pai porque somos obrigados. A gente vem à casa do Pai porque temos creído no Evangelho, naquele Cristo que faz e continua fazendo milagres. Vou ser rápido para terminar. Vou te dar 3 razões. 3 razões pelo qual os homens naturais, presta atenção que estou falando, 3 razões, e vou mencionar, eu não vou me deter, eu somente vou mencionar. 3 razões pelo qual os homens naturais se envergonham do Evangelho. Aquele que é natural se envergonha do Evangelho, mas aquele que anda no sobrenatural, aquele que foi regenerado, aquele que nasceu de novo, esse não se envergonha do Evangelho. A minha pergunta é: você nasceu de novo? Vou perguntar de novo. Você nasceu de novo? Então não seja um agente 007, não sejamos, não escondamos essa bendita palavra, esse bendito mensagem da cruz, não pode estar escondido. Você e eu somos esses agentes que Deus quer usar. Sabe como que é a palavra poder traduzida no grego? Dunamis. Obrigado, meu querido. Na tradução seria dinamite. E comecei a entender que quando esse evangelho de Cristo ressurreto cai no
no coração do ser humano, cai, vou falar de uma maneira figurativa, quando ele cai, ele explode, há uma explosão, e tudo aquilo que não presta, que não prestava, fica para trás, e Deus começa a fazer todas as coisas novas, para a glória de Deus. Esse poder. E a primeira razão que eu fiz para você, que vou mencionar, para alguns, é loucura. É loucura. Vir na igreja, louvar a Deus, dançar, ler a palavra, falar de Cristo, orar pelo enfermo, abraçar quem está precisando, é loucura. Está louco. Se alguém estiver lendo a palavra, está louco. Loucura. Dice a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Loucura. Eu me lembro que quando fui na igreja, eu era adolescente, eu tinha vergonha de carregar a Bíblia. Porque eu ia passar por a esquina da minha casa, e na minha esquina se reuniam meus amigos, e eu sempre que passava, eles tiravam sarro de mim, e me chamavam de um monte de coisas. Sabe o que eu fazia? Pegava a minha Bíblia pequenininha e escondia no bolso da minha calça, e aí eu passava, porque aí eles não zombavam de mim. Mas um dia eu escutei uma palavra do pastor dizendo lá: se você se envergonhar da palavra aqui na terra, se você se envergonhar, olha, um dia o Pai se envergonhará de você lá no céu, junto com seus anjos. A partir daquele momento, eu comecei a entender que carregar a palavra de Deus, que abrir a palavra do Senhor lá na sua casa, é um privilégio que nós temos. Quantos irmãos e irmãs na Coreia querem ler a palavra com liberdade, não podem ler a palavra com liberdade, e eles se escondem para ler a palavra com liberdade. Então, essa é a primeira razão. Para alguns nós somos loucos. Outra segunda razão é devido à mensagem. Mas que mensagem é essa? De onde vem essa mensagem? Marcos capítulo 6, versículo 3 diz: não é este o filho do carpinteiro? Não é este filho de Maria? É irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão. E não estão aqui conosco as suas irmãs? E se escandalizavam-se dele. O filho do carpinteiro, o filho do carpinteiro, o filho de Maria, que tinha os seus irmãos, a mensagem que ele pregoava era essa mensagem de poder, que só dessa forma poderia ser um divisor de águas na história da vida do ser humano. E ele começou seu ministério pregando. Depois que passou 40 dias e 40 noites no deserto, diz a palavra em Lucas: e está sobre mim o Espírito Santo, e o Espírito Santo está sobre mim, porquanto me enviou a pregoar o ano aceitável do Senhor. Para alguns loucos, para outros, por causa da mensagem, alguns dizem que a nossa mensagem é uma mensagem do passado, que essa Bíblia já foi há muito tempo, que tem que ser, como se chama, revista e revisada. A palavra do Senhor, ela é para hoje,
Ela foi para ontem, ela é para hoje e ela continuará sendo a palavra, essa mensagem viva e eficaz. E a terceira razão, sabe por que muitas vezes nos envergonhamos do Evangelho? O homem natural se envergonha porque odeia a santidade, não gosta de viver em santidade. Não gostamos de viver em santidade. Já Pedro disse: sede santos porque Ele é santo. Já disse a palavra: se é sem santidade ninguém verá ao Senhor. É essa palavra que nos confronta, e a cada dia que me aproximo dela, eu estou me santificando. Opa! Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. Quanto mais me aproximo de Deus, mais longe fico do meu orgulho, da minha arrogância, das minhas vaidades, porque eu estou perto dele, daquele que é o autor e consumador da minha fé. Se me dá 2 minutos e eu termino. Só 2. Pode olhar seu relógio aí que eu já termino. Essas são as 3 razões. E vou te dar agora rapidamente 2 razões. 2, vou mencionar também. 2. Pela qual nossos cristãos, eu estou falando não estou falando de crente não, estou falando de cristão. E vou fazer um parênteses. Eu louvo a Deus, amado irmão, que quando vim do Peru e fui fazer uma pós-graduação, eu louvo a Deus que a igreja que me convidou para trabalhar com eles foi a igreja presbiteriana independente. Sabe por quê? Porque aqui eu comecei a aprender a palavra, comecei a entender a palavra, comecei a me alimentar da palavra. E isso sou muito grato a Deus por essa instituição chamada Igreja Presbiteriana Independente, porque sei, aleluia, que não somos uma igreja do escândalo, somos uma igreja viva, avivada pelo Espírito Santo de Deus. Presta atenção. Primeiro, aqueles que não se envergonham da palavra, vou ter 2 razões só. A primeira é devido ao que nós entendemos que o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. E Ele é o poder de Deus para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida, quando chega o poder de Deus, a nossa vida é transformada. E outra coisa, quando chega o poder de Deus, vamos usar o verbo poder. Eu posso te amar, mesmo que você tenha me machucado. Eu posso te perdoar. Eu posso pedir perdão, porque antes não fazia, mas quem fez isso? O Evangelho. Eu posso falar do amor de Deus, porque Ele derramou primeiro em mim. Eu posso falar de oração, porque eu tenho intimidade com Ele, e Ele está sempre atento à minha oração. Eu posso falar de adoração, porque Ele nos escolheu para ser adoradores dEle. Amados irmãos, essa é a primeira razão porque eu me envergonho do Evangelho. Porque poder. Meu tio, minha tia, o meu pai, a minha mãe tem um coração duro. Não interessa se tem um coração duro. Interessa que você coloque ele aos pés de Cristo, e o poder de Deus fará uma obra na vida da sua família. O Evangelho é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Você não sabe o que carrega no coração. Às vezes o cristão não sabe o que carrega, o que Deus deu para vocês. Deus depositou um tesouro em vasos de barro.
Esse tesouro é maravilhoso. Esse é o poder de Deus que transformou a Pedro, que transformou Paulo. Esse poder de Deus que transformou e vem transformando de geração a geração. Não existe na face da terra um homem que se levantou e diga: eu transformo. Não existe. O único que transforma, que quebra as barreiras, que dá vida nova, que nos faz andar pela fé, Jesus Cristo de Nazaré. Para terminar, uma segunda razão pelo qual não me envergonho do Evangelho, porque Ele é justiça de Deus. Você já era condenado, você já estava condenado. A lei mandava você aniquilar por causa do pecado. A lei dizia, lembra da mulher adúltera, a mulher adúltera, trouxeram a Jesus arrastando, e aí termino, trouxeram ele arrastando e jogaram a Jesus. A lei manda que se encontrar alguém adulterando, seja apedrejada. A lei manda, a lei do ódio, a lei da não compreensão. E naquela época a mulher não tinha valor nenhum. E quantas vezes se levantam leis nas nossas vidas e nos acusam, e nos acusam, e nos acusam. Mas tem uma boa notícia: o Rei dos Reis, aquele Jesus que se inclinou em terra e começou a escrever, diz para os mestres da lei: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Justiça de Deus, justiça divina, justiça que vem do alto, justiça que esmaga o pecado e dá a oportunidade para viver uma nova vida. Uma nova vida. Já que termino lendo esta frase acerca da justiça de Deus, acerca do sofrimento de Jesus por causa de você e por a minha causa, o sofrimento de Cristo, desde a manjedoura de Belém até a cruz do Calvário, foram todos sofrimentos de alguém que amava a humanidade. Este era Deus. E Isaías diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia. Jesus não merecia a cruz, e foi por sua causa e por mim. E por isso que no começo eu disse para vocês: estique as suas mãos, estique os seus braços e veja quanto Ele sofreu desde pequeno até a cruz. Sabe por quê? Porque te amava e continua te amando. Que este final de semana, se alguém te perguntar: tu é crente, tu é cristão? Diga: sou, e não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Feche os olhos um momento. Feche os olhos.
Para alguns é loucura, mas para nós é justiça, é vida, é perdão. E o Evangelho pode quebrar todo tipo de barreira nesta noite. O Evangelho pode, a mensagem do Evangelho pode curar sua vida, seu interior, e também pode te dar uma nova chance de voltar a viver o que você tinha vivido anteriormente. É o Evangelho que transforma e que renova. Se você quer que eu ore pela sua vida e que esse Evangelho faça morada no seu coração, na sua família, levanta sua mão para cima que eu vou orar por você. Não tem problema se há um ou se há dois. O importante é que você está reconhecendo que esse Evangelho está em você. Te agradeço, Pai. Te agradeço, Filho. Te agradeço, Espírito Santo. Porque até o século 21 e através da história, o Evangelho, ele vem transformando vidas, salvando vidas, salvando a sua criação. E aqui estamos nós, parte desse remanente que um dia acreditou e aceitou esse Cristo ressurreto dentro de nós, para expressar o seu amor por nós. Abençoe cada mão que aqui se ergueu, que a mensagem do Evangelho faz morada neles, e que eles saibam que vale a pena te seguir, que vale a pena te servir. Jesus de Nazaré, obrigado, obrigado, porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Graças te dou, Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, glória ao nome do Senhor Jesus. Quero chamar vocês a colocar de pé neste momento, meus irmãos. Que palavra encorajadora, que desperta a nossa fé, de crer que o Evangelho é o poder de Cristo. E eu quero encorajar você nessa noite, você que deseja começar uma campanha de fé, 7 semanas por uma causa, que você reconhece somente pela intervenção do poder do Evangelho de Cristo. O Evangelho tem poder de romper barreiras, de remover, de restaurar todas as coisas. Você crê nisso? Seja feito conforme a tua fé. Eu quero encorajar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, você que quer começar uma campanha hoje, e também você que já está na sua campanha, seja na segunda, ou que esteja concluindo hoje a sua 7ª semana de fé, de oração. A equipe da intercessão já estão chegando aqui à frente, por favor. Nós já iremos estar aqui junto, orando com você, enquanto nós estivermos ministrando esse louvor. Você sai do seu lugar, apresentando sua vida no altar do Senhor, pois nós cremos no poder do Evangelho. Há poder neste nome, o nome de Cristo Jesus. Saia crendo no seu lugar, vamos buscar o Senhor juntos, enquanto nós louvarmos ao Senhor, queridos. Mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em teu amor. Não há
nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, o Deus dos vales. Não há um lugar que a sua graça possa me achar. Não há nada, Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. não há nada, Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. torna o luto em festa, a vergonha em glória, Traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. traz a vida aos sepulcros, Faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. só O Senhor pode fazer. o Senhor Pode fazer. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. não há nada, Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Vamos dizer isso? traz a vida aos Vamos declarar a última vez faz de ossos soldados, que esse Evangelho faz isso na sua vida e na minha vida. faz do mar um caminho. Jesus Cristo, o Senhor, Só o Senhor Ele é o Senhor e só Ele pode fazer. Só o Senhor Só Ele pode fazer. O Senhor pode fazer. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Pai, seja louvado o teu nome, porque nós sabemos que o Senhor Deus nos faz renascer das cinzas, pela tua graça e pela tua misericórdia nos põe em pé, e te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado essa noite. Tenha uma ótima semana. Mas eu gostaria de dar um recado para você, papai e mamãe, que deixou o seu filho ali. Nós temos lá mais de 70 crianças que estão dentro daquele lugar. Então eu gostaria de pedir a sua colaboração, sua paciência, devagar, porque nós vamos entregar filho por filho, criança por criança, em suas mãos, para que haja segurança na saída, começando pelos pequenos. Então, se você tem filho menores do que 5 anos, ou menores que 6 anos, a prioridade é sua. Vai até a porta, porque os maiores depois ficam ali com mais tranquilidade, tá bom? Deus abençoe, uma ótima semana, Deus te fortaleça e te ajude em nome de Jesus.